Isaías 53. Vamos lá para o livro, aliás, para o capítulo de um livro messiânico. Ele está falando sobre a vinda de Jesus. E aqui nós pregamos muito quando nós falamos sobre cura. E sempre que queremos pregar sobre cura, nós sempre citamos Isaías capítulo 53. Normalmente nós usamos o versículo de número 5, né? Coloca o versículo, aliás, o 4, coloca o 4. No 4, normalmente, nós pregamos sobre cura. Diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E normalmente pregamos sobre isso. Só que Jesus, ele não veio à terra, morreu naquela cruz do Calvário somente para nos dar saúde. Jesus, ele veio na terra, morreu na cruz do Calvário para nos libertar de todo problema, de todo mal. O pecado original, que era o pecado de Adão, nós somos libertos dele também. Nós somos libertos também da miséria, do sofrimento, de tudo nós somos libertos. Versículo 10, coloca na tela aí, por favor, o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o Senhor, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Coloca na NTLH, por favor, que melhora aqui, Luiz. NTLH, olha lá, ó. O Senhor Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Agora diz: ele fará com que o meu plano dê certo. O meu plano vai dar certo. E quem faz isso? É o Senhor. Deus, ele faz com que o nosso plano ele dê certo. E qual o seu plano? O seu plano é de viver mal ou de viver bem? É de ter uma vida de vitórias ou ter uma vida de derrota? É claro que é uma vida de vitória. E a Bíblia diz que o Senhor, ele faz com que o nosso plano dê certo. E hoje eu quero expor para você a verdade do que a Bíblia ela fala sobre a sua vida financeira, ou a vontade do Senhor para a sua vida financeira. A Bíblia diz que certa vez um homem chamado Enéas estava acamado. Um homem de Deus chamado Pedro passou, olhou para ele e disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te dá saúde. Ele não precisou nem orar. A Bíblia diz que imediatamente Enéas assumiu aquela verdade e ele andou normalmente. Estava paralítico há muitos anos e ele andou normalmente. E a Bíblia diz lá em João capítulo 8, coloca João 8:32, eu quero que hoje você vai ser ágil aí na Bíblia, que eu vou te dar bastante versículo. João 8:32, a Bíblia diz isso aqui, ó, coloca aí na tela. E conhecereis a verdade, e a verdade, o que acontece, gente? O que foi que libertou aquele homem chamado Enéas que estava aprisionado? Foi a verdade. Ele recebeu a verdade é que ele já era curado, ele já era saudável, ele já tinha saúde, e quando ele assumiu aquilo, a Bíblia diz agora que ele vai andar normalmente. Foi quando ele recebeu a verdade. Hoje você veio aqui para ouvir a verdade. E quem sabe você estava aprisionado a algum tipo de mal. Pastor, eu estava sofrendo com problemas financeiros, problema na vida profissional, na vida econômica. Você vai receber a verdade, que é a palavra de Deus. E essa verdade é quem vai libertar. Vamos começando por Eclesiastes, capítulo 5. Vai lá, abra sua Bíblia aí. Eclesiastes, capítulo 5. É só voltar um pouquinho. Eclesiastes,
capítulo 5. Então imagine, Jesus naquela cruz do Calvário, ele levou as nossas doenças, enfermidades, nossos pecados, mas levou também a miséria. A Bíblia diz que ele se fez pobre para que fôssemos ricos, é o que a Bíblia diz. Só para você ter uma ideia. Ele veio na terra e ele se fez pobre. Quando ele chegou quando ele estava naquela cruz do Calvário, por exemplo, todas as nossas maldições estavam sobre ele. Inclusive a miséria. Já estava sobre ele. E ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Essa é a verdade. Assim como ele se fez doente para que fôssemos sarados. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, diz assim, ó: quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, olha o que é que Deus faz com o homem, e poder para delas comer, toma a sua parte e alegrem-se com o seu trabalho. Isso é dom de quem, gente? De Deus. Dom significa dádiva, presente. E a Bíblia está dizendo que essa riqueza, essa prosperidade é um dom de Deus, é um presente de Deus. Deus presenteia os seus com prosperidade. Mas pastor, eu estou passando por um problema, uma situação difícil, uma situação de miséria. Mas assim como quando você está passando por um problema de saúde e você não pode aceitar essa situação, assim também é na vida financeira. Você vem sexta-feira aqui, que é dia de cura, nós oramos por cura, e nós dizemos, meu irmão, não aceite isso. Fica de pé que nós vamos orar. A pessoa vai, fica de pé e nós oramos. E o milagre acontece. Por que acontece? Porque a pessoa ela não aceitou. Ela não se conformou com aquela situação. Assim também é na vida financeira. Eu não posso aceitar, eu não posso me conformar com a situação negativa que eu posso estar enfrentando no momento. Entenda bem isso. Porque o meu Senhor é aquele que tem todo o poder para me fazer prosperar. Ele é um Deus rico. Ageu 2,8, coloca na tela ali, ele vai colocar na tela. Ageu 2,8, ó, ele diz, minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Você está entendendo por que você não pode aceitar? Porque assim como o meu pai, ele é o dono da saúde, e eu posso usufruir disso, assim também o meu pai é o dono do ouro e da prata. Imagina, quem aqui tem filhos? Qual a sua vontade para os seus filhos? É que seus filhos vivam mal ou vivam bem? Bem, sim ou não, gente? Sim. E se a mãe sabe que o filho está até desempregado, ela vai ficar também agoniada, porque ela vai ficar, meu Deus, eu tenho que ajudar meu filho. Eu tenho que ajudar meu filho de alguma forma. E no que for necessário para ajudar o filho, ela vai ajudar. Por quê? Porque ela é mãe, porque ele é pai. E ele vai fazer de tudo para ajudar o filho. Mas interessante, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Você acha que a vontade dele é qual? Que você viva mal? É que você viva muito bem, é que você tenha vitórias, é que você vença na sua vida financeira. Essa é a vontade de Deus. Ele é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que ele coloca Filipenses 4,19 aí, ô Luiz. Coloca aí, ele lá é mais rápido, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Olha o que a Bíblia diz. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui, ó. O meu Deus, segundo as suas riquezas. Ele é rico. O nosso Deus é rico. Aí ele diz, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele pode suprir todas as suas necessidades, meu irmão. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que ele é rico, ele é um pai rico. E por ele ser um pai rico, ele tem a bênção financeira para mim também. Ele pode me ajudar. A Bíblia está dizendo, segundo suas riquezas, ele é um pai rico e segundo as suas riquezas, ele supre a necessidade de todos, por Cristo Jesus. Perceba, por Cristo Jesus. Por que por Cristo Jesus? Porque a saúde, eu tenho direito à saúde por causa de Cristo Jesus que fez aquele sacrifício na cruz. Por que
eu tenho direito à bênção financeira? Por causa de Cristo Jesus, que fez também o sacrifício na cruz. Por que hoje eu não pago mais pelos pecados de Adão? Porque antigamente Adão pecou. Então, antigamente, antes de Jesus, todo mundo pagava pelo pecado de Adão. Jesus foi lá e levou os pecados de Adão. Hoje ninguém precisa mais pagar o pecado de Adão. Por quem? Por causa de Cristo Jesus. Isso é muito lindo, meu irmão. Você tem direito a prosperar, a ter sucesso, a vencer por causa de Cristo Jesus. Ele já pagou o sacrifício por você. É Ele quem te dá esse poder para crescer, para ter sucesso. A Bíblia, lá em Oséias é baseado em um povo que deixou o Senhor, que se prostituiu, que deixou o Senhor de lado. Oséias é baseado nisso. E a Bíblia fala sobre a mulher que deixou o seu marido. É interessante isso. E está falando de Israel, não é propriamente da mulher, está falando de Israel, eles só estão fazendo uma analogia. Que deixou o seu marido. Israel deixou Deus e deixou o Senhor. E no capítulo 2, no versículo 8, coloca aí, Oséias 2:8, ô Luiz, ó. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Olha o que Deus faz, irmão. Deus faz a pessoa ela crescer. Deus faz a pessoa ela prosperar. É Ele quem faz isso aqui, ó. É Ele quem multiplica a prata e o ouro. A prata e o ouro da sua mão, quem multiplica é o Senhor. Quem te faz prosperar é o Senhor. É por isso que nós precisamos buscar o Senhor. A Bíblia diz que precisamos buscar Ele em primeiro lugar. É o reino dele e sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Por isso que o Senhor está em primeiro lugar. Por isso que em primeiro lugar está o Senhor. Porque é Ele que vai me fazer prosperar, é Ele que vai me fazer crescer. Ele está em primeiro lugar. Provérbios 10:22, coloca aí. Eu disse que hoje você ia trabalhar, cara. Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta o que, gente? Dores. A bênção do Senhor só te faz enriquecer, só faz se multiplicar, como ele disse aqui. Que a essa mulher que se desviou, né, que era Israel, a Israel que se desviou, ele disse que foi ele que multiplicou a prata e o ouro. Por quê? Porque a bênção do Senhor, quando eu coloco ele em primeiro lugar, a bênção do Senhor, ela só vai me fazer enriquecer. Ela não tira nada de mim. É interessante, né? O dizimista, por exemplo. Imagina, as coisas difíceis, o dizimista vai lá e devolve o dízimo, e Deus abençoa ele. E faz ele prosperar. Mas na matemática, ele está tirando, ele está perdendo. Mas não, aí naquele mês que a pessoa deixa de devolver o dízimo, as coisas atrapalham. Vai entender? É por quê? Porque a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Não dá desgosto. Faz a pessoa viver feliz. Abraão, por exemplo, foi um dizimista. O primeiro, inclusive, o primeiro dizimista da Bíblia. Quando você vai ver a história de Abraão, é a história de riqueza. No momento que não dava nem para Abraão prosperar, Abraão enriqueceu. No momento que era impossível na Bíblia Sagrada de Abraão ter sucesso, de Abraão prosperar, Abraão enriqueceu. Coloca Gênesis capítulo 13 aí, por favor, irmão. Versículo 2. Olha o que a Bíblia fala de Abraão, ó. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraão era um homem muito rico. Mas você sabe o que a Bíblia diz acerca de Abraão no Novo Testamento? Lá em Gálatas, ele vai colocar aí, no capítulo 3 de Gálatas, no versículo 29, coloca aí, Gálatas 3, 29. Presta atenção o que é que a Bíblia fala sobre Abraão. Ó. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você herda também as bênçãos de Abraão.
E a Bíblia está dizendo, ele vai voltar. Eu disse aí a trabalhar. Você nem baixa a cabeça, meu filho. Você fica o tempo todo olhando para... E a Bíblia diz que e Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Mas em Gálatas 3, versículo 29, está dizendo que nós somos herdeiros de tudo isso. O filho herda tudo do pai, sim ou não? Nós somos herdeiros da bênção de Abraão. Vamos ver o que foi que Isaac herdou de Abraão? Coloca Gênesis, agora você volta para Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Aqui é o filho de Abraão agora. Olha o filho de Abraão. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. 13. E engrandeceu-se o varão, ele enriqueceu, e ia-se engrandecendo até que se tornou muito grande, ou muito rico. Você vai achar essa tradução aí, ou muito rico. Olha lá, o riquíssimo, olha lá. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Aqui é o filho de Abraão, herdeiro, não estou falando herdeiro do dinheiro de Abraão, não. Herdeiro da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Interessante demais isso, irmão. É muito lindo. Aí o filho de Isaac, quem foi o filho de Isaac? A Bíblia diz que foi o Jacó. Capítulo 30, ele vai colocar na tela. Olha o que o herdeiro vai viver. Capítulo 30, versículo 43... E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas, e servos e camelo e jumento. Mas presta atenção, olha o pastor aqui. Abraão, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão. Isaac até herdou o dinheiro de Abraão, mas Jacó não. Jacó não herdou o dinheiro de Abraão. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele saiu da casa do pai foragido, você lembra? Que ele saiu foragido da casa do pai? Ele saiu sem nada. A Bíblia diz que ele saiu foi com a botija de azeite. Você lembra disso? Aí ele foi para a casa do sogro e prosperou na casa do sogro. Por quê? Porque ele tinha uma promessa. Ele não tinha a herança do pai, mas tinha uma promessa. Quem sabe você olha e diz, pastor, para o Isaac foi muito fácil prosperar, mas para Jacó não. Mas Jacó mesmo assim prosperou. Por que ele prosperou? Porque ele tinha uma promessa, ele era herdeiro da promessa. Da mesma promessa que Deus fez a Abraão, Jacó assumiu. Inclusive ele se tornou até dizimista também. Assim você também tem que assumir, meu irmão, a mesma bênção que Deus prometeu a Abraão, assuma hoje essa bênção. Vamos ler de novo, ó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos. Você quer saber como ele saiu da casa do patrão? Mais rico que o patrão. A Bíblia diz que o próprio patrão vai dizer que ele tinha mais servos do que ele. Imagina, o homem entra na empresa para trabalhar, e ele sai mais rico que o próprio patrão. O que era isso, irmão? É a bênção de Deus que enriquece, não acrescenta dores, irmão. É a bênção que está sobre a sua vida. Você é abençoado com as bênçãos do Senhor. Aí vem agora, a mesma história vai acontecer com o filho de Jacó, o José, que vai sair de casa também agora chutado, porque os irmãos vão chutar ele de casa e vai vender ele como escravo. Mas ele tinha a mesma bênção de Abraão. Aí no capítulo 39, no versículo 2, a Bíblia vai falar de José. E vai dizer, ó, o Senhor era com José, que veio a ser homem, mas ele era escravo. José ainda era escravo, mas já era próspero. Vai entender. Pensa, se não era a bênção de Deus sobre a vida do José, ele ainda era escravo, mas era próspero. E você sabe qual foi o final de José? José se tornou um governador. Se tornou o mais poderoso do mundo. Não era do Egito somente não. Do mundo. Porque em todos os lugares, todos os países faliram. Teve crise. No Egito não teve. E ele era o governador daquele lugar. Se tornou o mais poderoso do mundo. Mas por quê? Porque foi sorte? Não. Porque ele era privilegiado? Não. Porque ele tinha uma bênção do Senhor. E a mesma bênção que você veio buscar hoje. A mesma bênção que você veio buscar hoje, eu nem vou mais abrir a Bíblia. A mesma bênção que você veio buscar hoje,
É a bênção que José tinha. A Bíblia está dizendo que nós somos herdeiros dessa promessa. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Nós somos herdeiros, olha lá. E se sois de Cristo, quem aqui é de Deus? Quem aqui é de Cristo? Quem aqui é de Jesus? Se é de Jesus? Então, se você é de Jesus, então vocês sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Você acaba herdando tudo. Todas as promessas, todas as bênçãos de Abraão você vai herdar. É sua. Quando Deus fala qualquer coisa lá para Abraão, tome para você. Isso aqui não é para Abraão, é para mim. Porque Abraão já morreu. E eu sou herdeiro, eu sou descendência. Então está falando é para mim, isso aqui é para mim. Deus está falando aqui é para mim. Você é herdeiro. Tudo é para você. Tudo que Deus falou para Abraão é para você que Ele está falando. Meu irmão, isso é muito lindo. Nós vamos orar agora. E se você entendeu a palavra de Deus, se você entendeu que é conhecendo a verdade liberta, você conheceu a verdade, agora você não pode ser mais enganado pelo diabo. O diabo não pode chegar no seu ouvido e ficar dizendo lá que você não pode, que você não consegue, que o seu passado é doloroso, que para você é difícil. Não, agora você assume todas essas bênçãos de Abraão. Se o mal estava colocando problema financeiro, estava difícil para você, você vai orar forte agora. Você vai mandar esse mal embora da sua vida agora, com autoridade, com ousadia. Vai dizer a Satanás: Satanás, você vai soltar minha vida financeira. Eu não aceito que você tome conta da minha vida financeira, que você atrapalhe a minha vida financeira. E você vai sair daqui pronta para prosperar, crescer e ter sucesso em nome de Jesus. Amém, gente?